Agora nós iremos falarmos a palavra de Deus. E o tema desta manhã, honra. Crônicas, 1 Crônicas 29:11. Tu é, Senhor, a magnificência e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque tu é tudo quanto há nos céus, na terra, teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, é tudo isso aqui e ainda é mais do que isso, porque Ele é sobre todas as coisas. Tudo Ele é. Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é príncipe da paz, é tudo que você precisar, Ele está pronto para solucionar. Depende unicamente de você se chegar a Ele, teu desejo, se chegar a Ele, meu querido, porque Ele diz, vinde a mim, os cansados, os oprimidos do diabo, de batalha, de luta, de vício, de droga, de miséria, de tudo que te desabona, que te desmoraliza. Ele vai te moralizar, Ele vai te transformar, vai te lapidar, porque só Ele tem toda essa honra e todo esse poder que foi frisado aqui. Ele é magnificência, Ele é poder, Ele é honra, Ele é vitória, Ele é majestade, Ele é tudo, para mim, para você. Mas você não está sendo útil para Ele. Ele quer que você seja útil. Então venha a Ele. E aí você vai ter um Deus com todas essas qualidades. Mas você está servindo um Deus que não tem qualidade de nada. Então você está perdido, está na roça. Tem que sair desse caminho da roça e vir para o caminho que é Jesus. Amém? Então, meu querido, é isso aí. Tu és, Senhor, a magnificência e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus, na terra. Tudo é dele, você também é dele. E teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como... Ele é o chefe, Ele é o manda tudo, no céu, na terra, em tudo. Ele comanda tudo. Ele manda no sol, manda no vento, manda na chuva, manda no relâmpago, manda na sua vida. Ele é tão poderoso que no momento que Ele quer, não tem poderio, não tem poderoso, não tem rico, não tem pobre, corta o fio da existência, e esse tabernáculo do pó veio ao pó retornará, mas o espírito e a alma que veio dele para esse tabernáculo retornará a ele e terá vida eterna, ou com ele ou sem ele. É bom ter uma vida eterna com Deus, para desfrutar eternamente com Ele, sem sofrimento, paz, alegria. E tudo isso Ele tem para mim, para você. Mas depende de eu, você e nós queremos renunciar e honrar esse Deus que é digno de toda honra e toda glória. Você está honrando quem? Uma coisa banal? Um copo de cerveja? Uma garrafa de cachaça? Um cigarro de droga, uma farinha que você cheira e fica louco para praticar tudo quanto é miséria, sem raciocínio? Não, meu querido, Deus fez você com pleno raciocínio para você discernir o bem e o mal, saber qual é o caminho. O caminho estreito é o caminho do Senhor da obediência. O caminho largo é o caminho que desonra ao Senhor, e você também precisa despertar, conhecer a verdade, que é esta carta magna,
a Bíblia Sagrada, a bússola que Deus deixou para mim, para você e para nós, nos reger por ela. O motorista, quando ele vai viajar, pastor Miguel, como é que chama o negócio lá que põe no carro que ele sabe todos os destinatários? O GPS. O motorista, ele tem o GPS que direciona-o no caminho qual ele vai chegar naquele objetivo. E não se perde. Imagine você tendo a Bíblia Sagrada que te direciona, que te ensina, que te capacita, e o Espírito Santo de Deus abre a tua mente e você vai ser um conhecedor profundo das coisas concernentes agora, amanhã e no futuro, e no provir futuramente, eternamente com Deus. Tudo isso a Bíblia ensina. É necessário conhecer. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Então, meu querido, a honra é para Jesus, não é para mim, não é para você. Nós somos funcionário de Deus. E Ele é o chefe que comanda, o gerente que gerencia todas as coisas no céu, na terra, nas profundidades e em todos os setores. Nós somos o mordomo para o servir, e servir bem, com agradabilidade, disposição, pedir coragem, pedir saúde, e Ele te dá e não lança em rosto o tempo da ignorância. Isso é que é Deus, viu? O homem perdoa, mas fica sempre com aquela raiz jogando na cara da pessoa, entendeu? Nunca, mas Jesus não. Jesus te perdoa e nunca vai lançar em rosto o teu passado. E a Bíblia diz, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, novidade de vida, vida diferente, vida com Deus. Agora, meu filho, aquelas coisas velhas ficou no esquecimento, nas profundidades do abismo, já era. Então, meu querido, é agora, não é amanhã. Segundo Crônicas, capítulo 1, verso 11. Então Deus disse a Salomão, porquanto houve isso no teu coração, e não pediste riquezas, fazendas, ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te pus rei. Veja o quanto Salomão estava voltado para a obediência e para o conhecimento de Deus. Ele não pediu, Senhor, me dá força, vigor para matar, destruir. Não, ele pediu sabedoria, mansidão, raciocínio, capacidade para estar na frente do povo de Deus, tratando-os de uma maneira obediente, sábia e, primeiramente, pedindo direção do alto, de onde vem o socorro que vem do Senhor. E Deus se ficou felicíssimo com a atitude de Salomão, capacitou ele de uma maneira extraordinária, sendo um dos homens mais sábios que existiu em todas as áreas, em todos os tempos que houve homens poderosos. Foi o homem sábio, capacitado de uma forma extraordinária para ser um rei, o qual a rainha de Sabá foi lá, chegou lá, ficou abismada de ver o trato, a organização na casa, ali no palácio do rei.
ficou abismada. Isto é sabedoria de Deus. E a Bíblia nos dá o direito e diz: se não tem sabedoria, peça-me, que eu dou, e não lance em rosto. Não, meu querido. Deus é Deus, Senhor dos Senhor. Toda honra, toda glória, toda magnificência seja dada ao Senhor dos Exércitos. Amém? Crônicas 1 e 12, segunda crônica 1, verso 12. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas e fazenda e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, depois de ti, tal não haverá. Isso aí é Deus, o próprio Deus que está falando para Salomão. E ele capacitou e deu toda essa honraria para ele, porque Deus achou por bem dele ser tão agradável, um coração aquebrantado, de obediência a Deus, que Deus honrou ele desta maneira. Sabedoria e conhecimento te são dados, Salomão. Recebeu de Deus sabedoria e conhecimento, mas isso somente não ia garantir que ele perseverasse na fidelidade a Deus. Por essa razão, Deus lhe disse que tivesse o cuidado de andar nos seus caminhos e de guardar os seus mandamentos e ter sabedoria ou conhecimento admirável da palavra de Deus. Não é garantia de que a pessoa viverá para Deus de acordo com essa sabedoria, nem que seguirá os caminhos do Senhor no final da sua vida. Salomão afastou-se de Deus e deixou de fazer aquilo que ele sabia ser justo. Em consequência disso, ele foi rejeitado por Deus. Meu querido, nós sabemos que a sabedoria e a obediência a Deus é até o fim, porque ele não tem prazer naquele que inicia com aquela obediência, com aquela honra a Deus e depois recua. Deus não tem prazer naquele que recua. Quem põe a mão no arado não pode olhar para os obstáculos que ficam para trás, nem para o lado direito nem esquerdo, mas olhai para mim e sereis salvo, todos os termos da terra, porque ele é Deus e fora dele não há outro. Não adianta você iniciar trabalhando noite e dia e noite. Não, meu querido, vai devagar, vai até o fim, não recue, mas permaneça fiel. Vem a luta, mas tem um porém: maior que está conosco do que todas as batalhas e aquele que quer nos destruir. Provérbios 3:35. Os sábios herdarão honra. Tá vendo? Mas os loucos tomam sobre si confusão, tristeza, angústia, problemas e mais problemas, e acaba se perdendo porque não soube desfrutar da honra, da sabedoria, de tudo aquilo que Deus deu para ele. Seja grato, não recue, batalha, como Paulo disse: combati o bom combate, encerrou a carreira, mas guardou o mais importante, a obediência e a salvação firmada em Cristo Jesus. Não recuou e foi até o fim e recebeu e vai receber o galardão no dia das bodas do Cordeiro, ali quando será aquele dia comemorativo, a
todos os salvos que estarão ali para receber galardão da obediência do que trabalhou, se dedicou, batalhou, manejou bem a palavra, mas não se envergonhou. Por quê? Estava fiel, firmado nesta rocha inabalável. Vai até o fim, meu querido. Não recue. Provérbios 5:9. Para que não deis a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Tá vendo, meu querido? Fique firme, honrando a Deus, obedecendo a Deus, sendo fiel até a morte. E aí a Bíblia diz: e dar-te-ei a coroa da vida. Provérbio 15:33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Ser humilde, manso e humilde de coração. Jesus é assim, meu querido, e nós temos que seguir o seu caminho, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, e o caminho é estreito. Não é o caminho largo da favorabilidade de tudo aquilo que você quer fazer. Não, você é subordinado. O subordinado, ele tem que fazer a obrigação que o seu Senhor o ordena. Não é ele fazer o contrário. Não. Quem manda nele é o seu Senhor. Quem manda em você, meu querido, em mim, em nós, é o Senhor da glória. Não é eu que mando dele. Quem somos nós? Mas ele manda, desmanda, faz como ele quer. E operando ele, quem impedirá? Ninguém pode impedir. Provérbio 16:31. Coroa de honra, oh glória a Jesus, são as cãs. Você sabe o que é as cãs? Cães é esse lado do cabelo, junto aqui do ouvido, branco, esses cabelos brancos são, sabe o que é que simboliza? Maturidade, vivência e conhecimento. Sabe para quê? Para transmitir e ensinar os mais novos que iniciaram na carreira evangélica. E aí tem o professor, tem o pastor que cuida, que vê, que zela, que alimenta a ovelha com a sabedoria desta palavra que é a Bíblia, a bússola que nos rege, que nos direciona para salvação, libertação, obediência e honra e no final a salvação eterna. Uma criança não tem cães. E ela não pode te dar um conselho porque ela não tem maturidade e vivência. Mas os anciões têm que ter o respeito. Anciões são as pessoas idosas que têm vida no altar, maturidade. Não pode pôr uma criança para dirigir um trabalho, porque vai sair o quê? Ela não tem experiência, meninice. Então por isso que os pastores são pessoas idosas para ensinar e cuidar, zelar, e aqueles que estão no meio dela, na igreja, não ser abalada, com o conhecimento, com o zelo do ancião, que é o pastor da igreja, o anjo da igreja, que vela, que cuida, que orienta, que ensina, que se dedica e te ama e que te quer bem, porque ele tem a unção, a virtude da honra do Espírito Santo de Deus, que capacita para abrir a boca e ele encher de palavras que você diz. Eu gosto de ver o meu pastor, que é usado por Deus, glorificado é teu nome. Quando ele começa a falar, eu sinto a alegria proporcionada pelo Espírito Santo, porque ele tem gozo e palavras de poder para repreender os demônios, curar as enfermidades e ser um instrumento para a honra e a glória do Senhor. Eu me sinto bem com meu pastor. Obedecei os vossos pastores
que vela, que cuida de vós. Tá vendo, meu querido, que coisa maravilhosa? Ele tem a maturidade, a vivência do dia a dia para ensinar você e você se tornar sábio, capacitado e saber o caminho que deve andar. É maravilhoso. Não é colocar uma pessoa sem maturidade na direção de um trabalho, quando ele não tem, precisa passar pela vivência do dia a dia e aprendendo. E ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Vai aprendendo, Deus está vendo o interesse, a dedicação, capacita-o, e aí ele vai ser um instrumento com maturidade para zelar, cuidar do rebanho do Senhor, que é a igreja comprada, lavada, redimida pelo sacrifício de Jesus. Não foi por qualquer pessoa não, meu querido. A igreja tem um valor. Esse valor não é comprado por ouro, prata, dólar, sacrifício de ninguém, mas é pelo sacrifício vicário. E o que é vicário? Vicário é que Jesus deu a vida para nós que estávamos mortos no pecado, sem a comunhão íntima. E ele morreu, ressuscitou, vive e reina para sempre. E ele é o dono da minha e da tua vida, e agora nós adquirimos vida eterna com ele. Você tem um valor. Mas eu não sei. Sabe, aprenda. Ele ensina. Abra a boca e te encherei de palavras boas, para que o adversário se envergonhe e as almas vejam que você realmente é um capacitado, honrado por Deus, porque ele gosta daquele que obedece. Obediência quer e não sacrifício. Não faça sacrifício de tolo. Oséias 4:7. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram, eu mudarei a sua honra em vergonha. Tá vendo? As pessoas que deixam os padrões celestiais, os caminhos do Senhor, a igreja do Senhor, que é a casa onde nós vamos adorar o Senhor na beleza da sua santidade, e aí vai para outros caminhos. Aí, em vez de ele ser honrado, ele é envergonhado, usado pelo maligno. O maligno toma conta, e aí ele vem com 7 demônios, se apodera, e você vai ser o instrumento maligno na mão do Senhor, para reconhecer que ele é o Deus maravilhoso. Mateus 13:57. E escandalizava-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Lucas 14:10. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, assenta-te mais para cima, então terás honra diante dos que estiveram contigo à mesa. Meu querido, aqui, trazendo na vida material aqui, as pessoas têm um desejo de sempre ser exaltado, reconhecido. E Deus está falando aqui através da palavra, que é bom que a gente seja humilde, fica lá atrás, quietinho lá. E aquele que convidou, sabe quem foi que convidou? Jesus te convidou para você vir fazer a obra dele, e você começa lá de trás.
E daí ele vai te capacitando e você vai subindo até chegar no pódio, que é o púlpito, para ser honrado por ele. E também naquele dia do arrebatamento, quando você vai receber galardão, ele vai te ver ali. E ele sabe todas as coisas que você iniciou, trabalhou, se dedicou, e naquele dia vai receber galardão, é dádiva daquilo que você iniciou lá na igreja quando estava aqui na terra. Começou lá no último banco e foi vindo. Tudo isso foi Deus que foi te capacitando, você foi subindo até chegar no ponto máximo. O pódio, o púlpito, te capacitou, te deu honra, glória e no final ainda vai para a glória eterna com ele. E ele vai te honrar, você vai viver eternamente com ele. Então, não precisa, irmão querido, ficar se preocupando que ele te vê. No deitar, no levantar, o salmista disse, eu deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Ele sabe tudo e te zela, cuida de você. Não se preocupe, viu? Vai até o fim, não recue, nem esteja preocupado com cargo, com isso, com aquilo. Ele te chamou no tempo certo, ele vai te honrar, ele está te vendo e ninguém impede de você receber a honra e a capacidade que ele te deu para você administrar, fazer a obra e trabalhar na obra do Senhor. Atos 28:10, os quais nos distinguiram também com muitas honras e havendo de navegar, nos provaram das coisas necessárias. Aqui, meus queridos, é a respeito de Paulo, quando ele estava preso por causa do evangelho. E ele ia tomar aquele navio, ia acontecer algo naquele lugar, que ia acontecer o quê? Ia ser destruído o navio, mas Paulo clamou ao Senhor e foram libertos ali naquela ilha. E através de Paulo, Deus honrou o seu nome, que é sempre honrado, através de Paulo. E ali Paulo falou, curou, e o nome de Jesus foi e continua sendo glorificado. Romanos 2:7, a saber a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procura glória, honra e incorrupção. Glória e honra e incorrupção. No próprio início do seu tratado sobre a salvação, Paulo esclarece uma verdade fundamental no tocante ao modo de Deus lidar com a raça humana no seu todo. Deus castiga os malfeitores e recompensa o injusto. Meu querido, Deus não deixa impune, não. Primeiro, os injustos são os que foram justificados pela fé em Cristo Jesus e que perseveraram em fazer aquilo que é certo, segundo o padrão divino. Dão muito valor à glória que vem de Deus e buscam a vida eterna, são zelosos, são cuidadosos por a obra do Senhor e pela sua salvação. E ter a vida eterna é a melhor coisa que existe. Segundo, aqueles que buscam a imoralidade fazem-no pela graça, mediante a fé. Os infiéis, aliás, os fiéis terão honra e incorrupção na vida futura mediante a perseverança em fazer o bem. Pela graça eficiente que Cristo aqui lhes concede. Maravilha, né, meu querido?
Terceiro, aqueles que praticam o mal são egoístas, desobedecem à verdade e têm prazer na iniquidade. Colherão ira e tribulação, tanto aqui como na eternidade. Por quê? Rejeitaram, não quer. Romanos 9, 21. Não te tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? É uma pergunta interrogativa. Aqui se refere ao dono da obra. Quem? Deus. Ele é o dono do barro. E quem é o barro? É eu, você e nós. Ele quebra o vaso, que é eu, faz um novo vaso. E transforma, lapida, purifica e põe no caminho, que é Jesus, e capacita-o e abre a mente e dá claridade, nitidez e uma ótica nova para que veja, enxergue que foi o colírio que pôs no olho, é a palavra, é a sabedoria, é a honra dada por Deus para ele obedecer e fazer a obra do Senhor. Paulo está argumentando sobre o direito de Deus de usar certas pessoas para realizar seu propósito redentor, que é a salvação, sem ter que dar explicações a ninguém. Deus não tem satisfação para dar para ninguém. Por que aquela mulher, por que aquele homem que era um bandido de alta periculosidade foi transformado e agora é um homem de Deus? Aquela prostituta de alta periculosidade foi salva, agora ela abre a boca, repreende os demônios, cura as enfermidades em nome de Jesus e é um instrumento nas mãos de Deus. Não, ele é o dono da obra e operando ele, quem impedirá? Não devemos interpretar essas palavras julgando que Deus não se serve de princípios morais inerentes ao seu próprio caráter santo. Ao lidar com indivíduos e nações, Deus se rege na sua natureza, não pela vontade humana, mas pelo seu amor, misericórdia, integridade moral e compaixão daquelas pessoas. Transforma ele, quebra o vaso, que é o barro, e faz um vaso novo. Passa pela metamorfose da transformação e aí vai ser um vaso de honra. Segundo, aqueles que interpretam os versos no sentido de Deus arbitrariamente escolher certas pessoas para a salvação e outras para a destruição, entende erroneamente esse traço, esse trecho. Não, meu querido, Deus faz conforme Ele quer, e operando Ele, quem impedirá? Basta que você creia e venha a Ele, e aí Ele quebra o vaso, transforma o barro e faz um vaso novo, passa pelo fogo para a purificação, para ter o valor do ouro, da prata, e aí é um vaso de honra. Ora, o Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus, seja honra, seja glória, para todo sempre. Amém e amém. Está vendo que maravilha? Paulo registrando esta carta. Que maravilha. 1 Timóteo 6:16. Aquele que tem, ele só a imortalidade, habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempiterno. Amém. 2 Timóteo 2:21.
de sorte que, se alguém se purifica dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 2:21. Se purificar dessas coisas, na igreja já externa, houve visível de Deus na terra, há muitos vasos. Há vaso de honra, crentes fiéis que se apartam do mal e que se mantêm leais ao verdadeiro evangelho de boas novas de salvação, de conformidade com a revelação bíblica, e vasos para a desonra. Tá vendo, meu querido? Há duas alas. Vaso de honra, vaso que não é de honra. Crentes falsos que se desviaram da verdade, os fiéis que desejam ser úteis ao mestre, devem manter-se à parte de todas as religiões e de todos os supostos crentes que defendem doutrinas heréticas contrárias às escrituras, são abomináveis, não têm parte com Deus. Contato com quem ensina a doutrina antibíblica deve ser feito apenas para procurar corrigi-los com amor, para que se arrependa e retorne à verdade. Deus ainda dá chance para esses tipos, porque Ele é amor, bondade e misericórdia, que aquele se volte para Ele, retorne, confesse e deixa, e aí alcança a misericórdia. Sempre Deus está pronto para a favorabilidade das pessoas que chegar a Ele. Hebreus 2:7. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Amém. Termino esta palavra da parte de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Eu quero refrisar o verso áureo, que é o tema para nós encerrarmos. E tu é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus, na terra, nas profundidades, em todos os lugares. Tu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Tu és, Senhor, o chefe, a autoridade das autoridades máximas que existe no céu, na terra, em todos os lugares, e fora de ti não há outro. Bondoso eterno Pai, te damos graças, Senhor, por esta mensagem maravilhosa. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor dos Exércitos. Pai querido, nos abençoa, para que nós continuemos sendo humilde, obediente, fazendo a tua obra, Senhor, e que tu cresça e que nós diminuamos cada dia mais, para que a tua palavra seja, Senhor, transmitida com sabedoria, com toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, curando, salvando, libertando e repreendendo os demônios, curando as enfermidades em nome de Jesus. Amém!